Mais uma vez quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então eu convido o meu irmão e a minha irmã que abra a sua Bíblia no texto de Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8, versículos 43 a 48. Diz assim a palavra do nosso Deus: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas disse Jesus: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Palavras do Senhor. Amados, o tema da mensagem desta noite é quando a graça alcança o invisível. Porque sim, meu irmão e minha irmã, somente nós que já fomos tocados pelo Santo Espírito de Deus e transformados, ou tivemos as nossas vidas transformadas, como acabamos de ouvir também do nosso irmão em seu testemunho, onde não havia vida, passou-se a ter vida, foi colocado de pé e Deus deu a visão também para que ele pudesse continuar ajudando aqueles que por um dia, ou que também um dia estão passando por aquilo que ele passou. Da mesma forma, meu irmão, esta mulher que estava invisível, porque sim, naquela época as mulheres eram de certa forma colocadas à margem da sociedade, mas também ela tinha um agravante que era o fluxo de sangue, e nessas condições para o povo judeu, ou para a religião judaica, ela era e estava considerada impura. Ou seja, ela deveria estar afastada de todos, não deveria ter contato com ninguém, e como o próprio texto diz, ela era uma mulher de posses, porque tudo que ela tinha, ela já havia gastado para tentar ser curada. Nosso irmão também no seu testemunho disse, muitas vezes a gente vai em busca ou procura outras frentes, mas esta frente ela só pode ser única e exclusivamente preenchida pelo poder de Deus nas nossas vidas. Pela transformação que Deus nos traz e nos coloca de pé, nos limpando, como foi também quando o filho pródigo foi restaurado. Ali ele estava de fato no lamaçal não só do pecado, mas se revolvendo com as alfarrobas dos porcos, na lama ali dos porcos, até que ele lembra que até o mais simples servo da casa do pai dele vivia em condições melhores do que a que ele estava vivendo. E aí então, assim como nós vamos ver a transformação e a graça de Deus alcançando esta mulher, o filho pródigo também foi restaurado para a honra e glória do nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, a missão de Deus, ela alcança os excluídos, restaura vidas pela fé em Cristo Jesus. E é isso que eu e você, enquanto igreja, corpo de Cristo, devemos buscar constantemente. Assim como nós fomos transformados, sermos usados por Deus como instrumentos para transformar. É aquela roda que de fato ela vai se movimentando, não para em mim, não para em você, mas nós vamos sendo transformados para transformar. O objetivo desta noite que o Senhor colocou no meu coração é que nós, enquanto igreja, continuemos a esse despertar da nossa vocação missionária para não só proclamar o Evangelho, mas dar à luz do cuidado àqueles que o mundo ignora. Como o nosso irmão leu no seu testemunho, o texto que, quando, Senhor, que te vimos nu, cego, foi quando nós, eu e você, servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, estendemos as mãos para aqueles que mais precisam. E esses muitas vezes pode ser da nossa casa, pode ser o próximo de fato, ou aqueles que estão distantes, como nós já falamos que missões é não só por quem ora,
ou os joelhos que se dobram em oração, as mãos daqueles que contribuem, mas também os pés daqueles que vão levar a palavra do Senhor. A missão de Deus, meu irmão e minha irmã, é muito mais do que uma estratégia para alcançar pessoas ou algo no que tange a geografia do ponto de vista que temos que alcançar o nosso bairro, a nossa cidade, o Brasil e o mundo, porque sim, devemos, mas sempre direcionados de uma forma onde essa graça em movimento de Cristo em nós impacte aqueles que estão à nossa volta. O que eu quero dizer com essa frase, meu irmão e minha irmã, que missões não é uma coisa que tem que ser assim, um acontecimento diferenciado ou único, exclusivo nas nossas vidas como um momento, mas é uma vida de missões. A graça, quando ela vai alcançando o invisível e está em movimento, é no dia a dia que nós impactamos as vidas das pessoas. Às vezes, como falamos pela manhã numa oração, ou também falamos na sexta-noite no culto da família que tivemos aqui na nossa igreja, às vezes é uma oração que fazemos por alguém, é 1 litro de leite, é um pacote de arroz, é um abraço, é um acolhimento, e isso, meu irmão e minha irmã, não é algo que tem que ser estanque, estático ou naquela situação, mas é algo que a minha e a tua vida tem que correr e viver e andar dessa forma. Em Lucas, então, 8, 43 a 48, como lemos há pouco, encontramos esta imagem perfeita de uma obra missionária. Uma mulher que, como falamos, totalmente rejeitada, não só pelo fato de, naquele instante, ser mulher, mas também por estar ali com um fluxo de sangue. Porém, e aí sempre tem um porém nas coisas de Deus, ela tinha ou estava cheia de fé, e vencendo ou indo contra tudo e contra todos, numa multidão, e aí a gente imagina mesmo uma multidão, apertando Cristo Jesus e os seus discípulos, ela toca na orla das vestes de Jesus. E aqui é importante um ponto, meu irmão e minha irmã, de nós destacarmos, porque quando nós olhamos para as vestes sacerdotais, havia um ponto de fato, que é a orla das vestes, totalmente diferenciada na vestidura sacerdotal. Então, o fato dessa mulher ir ao encontro de Jesus, ultrapassar as multidões e tocar na orla da veste de Jesus, é porque ela também tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. E o primeiro ponto, meu irmão e minha irmã, para essa transformação é termos o conhecimento das Sagradas Escrituras. No testemunho que o irmão trouxe, ele falou que já tinha conhecimento de Deus desde 2009, mas a transformação ela foi vindo depois, ou seja, é no momento mais íntimo das nossas vidas que nós paramos, olhamos e rememoramos o que Deus é e pode ser na minha e na tua vida. A mulher então entendeu que aquele era o momento, porque tudo que ela podia buscar no homem, nas coisas de medicina e em tudo aquilo que nós podemos colocar a nossa fé, senão Deus, ela falou, não deu certo, este é o meu momento. Só que ela foi com fé, e a graça de Deus alcançou sim, aquela mulher que no momento era invisível, mas depois ela mesma, e o texto nos traz que não tinha mais como ela se esconder, por quê? Porque Cristo falou, quem me tocou? E de uma certa forma, o texto traz para a gente também, eu imagino, ali os discípulos conversando com Jesus, mas todos estão nos apertando e nos tocando, como que você quer que saibamos quem te tocou? E aí tem uma inflexão fantástica aqui, que Cristo diz que é, porque eu senti que de mim saiu poder. Quando eu e você, meu irmão e minha irmã, estamos no altar do Senhor, e buscamos tocar o nosso Deus em espírito e em verdade, pela fé, Deus, à medida da sua santa vontade, como o irmão diz também, vai liberar esse poder, vai nos dar a vitória, vai nos transformar, vai nos colocar de pé e vai nos dar visão para seguirmos. É assim que uma igreja deve caminhar, é assim como eu e você nas nossas vidas, seja na parte profissional, espiritual, familiar, ou em qualquer área, porque na verdade nós somos todas essas áreas, não existe o Rafael profissional, depois o Rafael marido e depois o Rafael filho.
ou Rafael na igreja. Mas se nós queremos alcançar aqueles que necessitam, nós precisamos caminhar na presença de Deus com esta fé, a fé que esta mulher demonstrou. Porque quando nós tocamos no altar de Deus, sairá poder, porque o nosso alinhamento e desejo estará alinhado com o desejo do Pai. Eu sempre me lembro disso e não canso de me repetir, irmãos, por mais que alguns daqui a pouco possam até puxar minha orelha. Mas quando a gente fala de Ana, Ana queria ter um filho, mas não conseguia. Quando ela conseguiu, quando ela alinhou o propósito dela com o propósito do Senhor, porque o Senhor precisava de um profeta. Quando Deus ouviu, opa, agora sim eu vou conceder o que Ana pediu. Quando nós alinhamos os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos, a nossa vida com a vontade de Deus, a transformação existe, ocorre e haverá, não porque somos merecedores, mas porque estamos alinhados com o plano divino. E é assim que uma igreja, assim que a IPI de Mauá deve caminhar, meu irmão e minha irmã, focado em missões. Temos por hora alguns poucos trabalhos que ajudamos, mas se for da vontade de Deus e caminhando, muitos outros virão. Porque estamos fazendo a vontade de Deus. O texto então, meu irmão e minha irmã, voltando, retrata daquilo que Cristo continua fazendo através da missão da igreja, porque sim, ainda hoje, para a honra e glória do nosso Deus, vidas são transformadas, curadas. Eu creio pelo poder do Santo Espírito que ainda coxos voltam a andar, cegos passam a ver, surdos e mudos ouvem e falam, porque não é pelo nosso poder, mas pelo poder daquele que eu e você acreditamos e devemos buscar e tocar com fé, como a mulher do fluxo de sangue fez. A mulher então, meu irmão e minha irmã, ela representa esses invisíveis da missão que eu e você devemos buscar e alcançar. Ela era, como nós já falamos, e aí só para uma referência para os irmãos meditarem em casa, encontra-se em Levítico 15, versículos 25 e 27, de 25 a 27, que vai falar desse momento, dessa social de isolamento de uma mulher que estava ali em período de fluxo de sangue. Mas ela representa esses não alcançados, por quê? Porque são pessoas que são deixadas sem acesso ao culto, ao cuidado e ao consolo. Quantas são as vidas que clamam para poder voltar novamente a caminhar os caminhos do Senhor, se um dia estiveram e deixaram de estar? Ou quanto mais são aqueles que nunca tiveram um contato e desejam ter, mas precisamos que eu e você, com os nossos pés, com a nossa boca, inspirados por Deus, possamos transformar essas vidas. Missões também, meu irmão e minha irmã, existe porque há pessoas assim hoje, silenciosas, feridas e sedentas por redenção. A igreja então é chamada, e nós somos chamados hoje, ou o nosso chamado é reafirmado hoje, meu irmão e minha irmã, para irmos até esses esquecidos, marginalizados, que estão à margem da sociedade, assim como Cristo se deixou tocar por uma mulher ignorada por todos. E qual era a principal crítica que os fariseus, os poderosos da época faziam a Jesus? Você anda com aqueles que são excluídos, marginalizados, entra na casa de publicanos, de pecadores, mas sempre termina o texto dizendo: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou, ou hoje houve salvação nesta casa. É esse o poder que eu e você temos em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, para impactar as vidas que estão à nossa volta. Mas também nos versículos 44 a 46, nós podemos ver que o toque de fé da mulher que busca o Salvador. O verbo grego aqui, meu irmão e minha irmã, não vou me atentar muito a essas tecnicidades hoje, mas é o raptomai, que indica um toque intencional e confiante. É assim que eu e você devemos tocar no altar do Senhor, do ponto de vista com muito respeito, mas buscando a sua santa vontade e a sua presença mais intencionalmente e de forma confiante.
Não há espaço, meu irmão e minha irmã, para titubearmos com as coisas de Deus, para ficarmos com o pé numa canoa ou em outra, ou às vezes até de forma a brincar. Devemos ser intencionais e confiantes, porque o Senhor Deus se relaciona e deseja relacionar comigo e com você de forma intencional. Temos um Deus para chamar de Pai, um Deus que transforma, que abre portas, que escancara janelas, que tira do pó e, repito, nos coloca de pé e nos dá uma visão para caminhar nele. Sua fé silenciosa, ou a fé silenciosa dessa mulher, foi mais do que o suficiente para que pudesse sair poder de Cristo. Jesus então faz essa distinção, ou distingue que o toque por meio da fé dentro da multidão leva ao dizer que de mim saiu poder. A fé, meu irmão e minha irmã, nasce da pregação, como nós podemos ler em Romanos 10, 17. Mas é o próprio Cristo quem responde ao coração quebrantado. A missão evangeliza multidões, mas Deus vê o indivíduo. É nesse coração quebrantado, é nesse coração contrito, é nesse coração arrependido que há o solo fértil para brotar as coisas de Deus e as palavras que são semeadas em nossos corações e nos corações daqueles que precisam. Talvez, e aí eu falo para os meus irmãos e irmãs mais experientes, quantas não foram as orações que vocês fizeram, ou palavras que vocês disseram, pregaram, para pessoas diversas, que talvez vocês nem saibam, mas hoje estão pregando a palavra, vivendo uma vida com Deus e trazendo dignidade aos seus lares. Me lembro de uma história em que li recentemente, de um pastor que estava pregando num culto, e dentro desse culto ele conta essa história, em que num determinado culto ele entrou para ter um momento como o nosso, e tinha apenas 5 pessoas na igreja. E aí ele discorre de como tinha sido o dia dele. Então, antes de chegar à igreja, ele havia sido assaltado, uma série de outras coisas, para não tomar mais o tempo dos irmãos, havia acontecido, mas lá ele estava para cumprir, levar a palavra, mas tinha apenas 5 pessoas. E aí no testemunho que ele conta, uma a uma dessas 5 pessoas levanta a mão e fala: eu fui, um deles era aquele que havia assaltado ele. Levou a pasta dele, mas teve acesso à Bíblia, e através do que ele começou a ler da Bíblia, se arrependeu e veio para a igreja. Um outro levantou a mão e dizendo: pastor, eu era um daqueles 5 que estava com a minha vida destruída, pensando em me separar, em abandonar a minha família, e pela palavra ministrada ali, foi impactante para o meu coração a ponto de eu mudar a minha história, ou permitir que Deus mudasse a minha história. E outros 3 dizeres foram ditos lá. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a tempo e fora de tempo, eu e você devemos falar, pregar e viver as coisas de Deus nas nossas vidas. Porque por mais que hoje nós não possamos ver os frutos, eles produzirão. A palavra diz que pode ser 100 por 1 e por aí vai. Mas haverá os frutos. Agora cabe a mim e a você ir ao encontro da seara. Porque como o próprio Cristo diz, os campos já estão embranquecidos, mas quem haverá de ir? E por isso, Deus colocou no meu coração, e um dos textos que lemos na nossa liturgia, é o chamado de Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, como nosso irmão também mencionou, na sua fala e no seu testemunho. Estamos prontos, ou melhor, nos colocamos no altar do Senhor para que Ele use as nossas vidas para alcançar aqueles que precisam. A fé nasce da pregação, mas é o próprio Cristo quem responde ao coração quebrantado. A missão evangeliza, meus irmãos, multidões, mas Deus vê o indivíduo, como nós cantamos, que é no lugar secreto, no momento em que estamos a sós com Deus, que também ouvimos e podemos crescer nele. Seguindo, amados, para não me alongar muito, prometo ser breve,
A restauração também, ela é integral e operada única e exclusivamente por Jesus. Volte os seus olhos, meus irmãos, para os versículos 48. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A mulher não só apenas foi curada fisicamente, foi reconhecida, acolhida e chamada de filho, ou melhor, de filha. Este é o poder impactante do Evangelho na minha e na tua vida. Sim, por mais que possamos ter diferenças no que tange ao como chegamos a Deus, alguns nos caminhos menos truncados ou tumultuados, outros numas jornadas mais difíceis, mas todos nós fomos alcançados por Deus. O sangue de Cristo vertido na cruz nos lavou, nos purificou e nos deu acesso direto ao Pai. A palavra filha aparece aqui pela única vez na boca de Jesus nos evangelhos, nesse sentido de gesto de adoção espiritual. O milagre que Cristo fez e fará por mim e por você, e sobretudo o milagre principal que foi ter vertido o seu sangue na cruz, é para que nós possamos ser enxertados na videira que é Cristo Jesus e termos Deus para chamar de Pai. Somos adotados, sim, espiritualmente por Deus, mas transformados em filhos e filhas. E quando Jesus então despede a mulher dizendo: vai-te em paz, comunica o que? Reconciliação completa com Deus, com a comunidade e consigo mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós, enquanto missionários de Deus, e fazemos missão a todo instante e a todo momento, com os de dentro de casa e com os de fora, porque sim, infelizmente, ainda em nossos lares, quando a gente fala de uma família maior, existem primos, primas, irmãos, irmãs, tios, tias, aqueles que de repente comem na mesma mesa que a gente, mas ainda não foram impactados pelo Evangelho e não vivem uma vida transformada como a que eu e você, para a honra e glória do Senhor Jesus, devemos viver. Calvino vai nos ensinar que a fé é um instrumento da graça. Não foi o manto que curou. Cristo respondeu à fé sincera desta mulher. Finalizando, meu irmão e minha irmã, que nesta noite nós possamos ser impactados e continuar atuando como uma igreja firme, vibrante e missionária. Sim, com ousadia, porém com todo respeito e reverência no altar do Senhor, para que possamos ser impactados por Deus, ver o seu poder e poder impactar a vida daqueles que tanto necessitam. Que Deus nos abençoe nesta noite, para a honra e glória do Senhor.